Olá e bem-vindos a mais uma análise profunda. A nossa missão hoje é desconstruir o universo do desenvolvimento web à medida. E focar especificamente em infraestruturas WordPress, claro. Exatamente. O nosso grande objetivo aqui é perceber por que razão os templates básicos, aqueles mais genéricos, estão a falhar redondamente na conversão de vendas. Pois e o que separa um site que é apenas um cartão de visita digital de uma verdadeira máquina de engenharia de performance. Hum, Para basear esta nossa conversa de hoje, nós fomos analisar o portfólio técnico e as notas de engenharia da mfmd.pt. Que são da autoria de Miguel Ferreira. Isso mesmo, um especialista que traz para a mesa mais de 6 anos de experiência focada nesta interseção tão interessante entre a engenharia digital e o marketing. É uma combinação vital nos dias de hoje. Sem dúvida. E para arrancar, temos aqui um dado nas fontes que define bem o tom da discussão que vamos ter. É um número de peso, sim. Epá, é que é mesmo surpreendente. Como é que uma entidade institucional com décadas de existência, a AIDA CCI, que é a Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, conseguiu um aumento de 403% em cliques orgânicos? E 162% em visualizações de página. Pois é, e a resposta para este salto brutal não esteve num redesenho meramente estético, mas sim numa reconstrução total assente em engenharia de software customizada. O que é o ponto de partida ideal, porque reflete uma mudança de paradigma que muitos negócios ainda não fizeram, infelizmente. Uhum. O mercado habituou-se muito àquela lógica rápida de, pronto, comprar um tema visualmente atraente. Instalaram uns quantos plugins genéricos e já está. De forma muito clara, é que a arquitetura de dados e o foco obsessivo na performance técnica são os verdadeiros motores do tráfego orgânico. Ou seja, o foco passa da estética de superfície para a robustez da base de código. Precisamente, quando um site é tratado como um ecossistema de alta performance, a estética acaba por ser apenas a camada final de um processo de engenharia muito rigoroso. Ok, vamos desconstruir isto. Existe de facto essa ilusão do template básico. É muito comum. Porque é fácil olhar para um ecrã, ver umas animações fluidas, imagens de alta resolução a ocupar o monitor todo e pensar que o trabalho está feito. Mas não está. Pois não. E as notas de engenharia tocam num ponto crítico que é o bloat do código. O famoso bloat, sim. Na prática, para quem nos ouve, o que é que está a acontecer nos bastidores quando instalamos um desses temas que prometem fazer tudo para qualquer tipo de negócio? O que é fascinante aqui é a total desconexão entre o que o utilizador vê no ecrã e o que o servidor efetivamente tem de processar. Certo. Vamos lá ver. Um template comercial genérico é construído para ser vendido a milhares de pessoas. Serve para tudo. Exato. Desde um restaurante até uma agência imobiliária. E para garantir toda essa flexibilidade, o tema carrega dezenas de bibliotecas de JavaScript, milhares de linhas de CSS. E múltiplos scripts que a esmagadora maioria dos sites nunca vai utilizar na vida. É isso mesmo. Isso é o bloat. É código morto. Há aqui uma analogia nas fontes que me ajudou imenso a visualizar isso. A do dicionário? Assim, é como se o servidor fosse obrigado a ler e a processar um dicionário inteiro de funcionalidades, mesmo que o site só precise de usar 3 ou 4 páginas desse mesmo dicionário. Exatamente. O desperdício de recursos é enorme. E o impacto disto traduz-se naquilo que chamamos recursos de bloqueio de renderização, os Render Blocking Resources. O que significa que atrasa tudo. Completamente. Antes de o navegador do utilizador conseguir desenhar o primeiro elemento visual no ecrã, ele tem de descarregar e processar todo esse excesso de código inútil. E isso gera latência. Muita latência. E em comércio digital, ou mesmo na captação de leads, a latência é fatal. O tempo de resposta do servidor dispara. E a jornada do utilizador sofre fricção logo ali no primeiro milissegundo. Ninguém gosta de ficar a olhar para um ecrã em branco à espera que a página carregue. É verdade, e há outra analogia fantástica no material do Miguel Ferreira sobre isto que eu acho que ilustra perfeitamente o problema. Partilha lá. Ele compara um website mal alojado ou estruturalmente muito pesado a um espaço comercial com uma montra incrível, mas que está localizada numa rua sem saída. É uma imagem muito precisa da realidade do mercado orgânico atual. As pessoas simplesmente não chegam lá. E as poucas que chegam dão de caras com uma porta tão pesada de empurrar que desistem e vão ao concorrente. Pois, a estética nunca compensa a lentidão. Daí a necessidade desta intervenção técnica cirúrgica na infraestrutura. Como por exemplo,
Por exemplo, a conversão de todos os ficheiros de imagem para formatos de próxima geração, como o WebP. Ah, sim, as imagens costumam ser o grande problema, não é? Quem gera projetos digitais sabe perfeitamente que as imagens pesadas são frequentemente o maior estrangulamento no carregamento de uma página. E o que a adoção do WebP faz ao certo? Ao instituir uma conversão automatizada para o WebP, garante-se uma redução drástica do peso do ficheiro, mas o ponto-chave aqui é que isto é feito sem comprometer a fidelidade visual que a equipa de design exige. Portanto, fica visualmente igual, mas pesa uma fração do original. Exatamente. E presumo que isso tenha um reflexo direto naquelas métricas que o Google adora, certo? Como o Google Lighthouse e os Core Web Vitals. Totalmente. O objetivo de limpar o código e otimizar formatos não é apenas um capricho técnico do programador. Tem um propósito comercial. Claro, o objetivo é atingir pontuações consistentes acima de 90 no Lighthouse. O algoritmo do Google monitoriza métricas muito específicas, como o Largest Contentful Paint. Que é basicamente o tempo que o maior elemento visível demora a carregar no ecrã, certo? Certo. Se o site tem bloat ou imagens pesadas, falha logo nos Core Web Vitals e, consequentemente, é penalizado nos resultados de pesquisa. Fica na tal rua sem saída. Fica invisível, e a frase que resume esta filosofia de desenvolvimento e que consta nos registros deste projeto é muito clara e diz o seguinte: um projeto sem estratégia comercial é apenas código disperso. Fantástico! E essa ideia de transformar código disperso numa estratégia coesa é perfeitamente ilustrada pelo projeto da AI da CCI. Sem dúvida. É o caso de estudo perfeito para isto. Para dar algum contexto a quem nos acompanha, estamos a falar de uma instituição que atua desde 1986 no apoio ao tecido empresarial. É uma estrutura com muito peso. Muito peso e muita complexidade. Eles lidam com exportação, internacionalização, feiras, formação profissional, apoio jurídico, enfim, é um ecossistema de informação massivo. O que torna o desafio técnico muito mais interessante. Exato. O desafio técnico aqui, que foi assumido pelo Miguel como Full Stack Web Developer, foi modernizar esta infraestrutura legada e automatizar o que antes consumia horas e horas de trabalho manual. E é importante referir que não se resolveu isto com plugins de prateleira. Porquê? Porque é que não podiam simplesmente ir ao repositório do WordPress e instalar um plugin que fizesse o trabalho? Porque seria impossível resolver isto com plugins genéricos sem criar um monstro de manutenção a longo prazo. Um pesadelo técnico. Completamente. Quando uma organização atinge esta escala e esta complexidade que falaste, o software comercial standard obriga o negócio a adaptar os seus processos às limitações do plugin. Em vez de ser o plugin a adaptar-se ao negócio. Exato. A abordagem correta de engenharia à medida faz precisamente o inverso. O código é escrito de raiz para mapear e otimizar os fluxos de trabalho exatos da instituição. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque nós podemos olhar para exemplos concretos de como isso se materializou no código que foi escrito. Sim, há exemplos muito claros nas notas do projeto. Um dos maiores estrangulamentos na área da CCI era a área da formação. Eles têm uma plataforma separada, num subdomínio, só para gerir cursos. Historicamente, sincronizar a oferta formativa desse subdomínio com o site principal institucional é o tipo de tarefa que exige que alguém copie e cole dados de um lado para o outro. Uma dor de cabeça monumental. Copiar datas, formadores, preços, descrições. O que naturalmente gera duplicação de esforço e uma margem enorme para erro humano. E como é que isso foi resolvido? A solução desenvolvida foi um plugin de sincronização de cursos totalmente customizado. E o que é que esta ferramenta faz na prática? O que ela faz é estabelecer um canal de comunicação via API entre o subdomínio de formação e a instalação principal do WordPress. Certo. Sempre que um novo curso é criado ou atualizado na plataforma de gestão, o plugin detecta a alteração instantaneamente. Sem ninguém ter de carregar num botão. Sim, processa a informação e gera a página correspondente no site institucional de forma totalmente automatizada. Ninguém tem de abrir o site principal, criar uma página nova, formatar o texto ou inserir datas. Ninguém. O plugin faz o parsing dos dados e apresenta a página pronta, formatada e alinhada com o design do site. O ganho em horas operacionais para a equipa da associação deve ser brutal. Estamos a falar de poupar semanas de trabalho acumulado ao longo do ano. É o verdadeiro valor da automação bem feita. Liberta a equipa humana de tarefas puramente repetitivas para se poder focar em estratégia, análise e contacto com os associados. E este princípio da inteligência de arquitetura não se ficou por aqui. Estendeu-se a outros desafios do projeto, como a gestão de múltiplos sites. Sim, a IDA possui vários projetos paralelos. E para lidar com isso, foi desenhado um plugin importador multi-site. A premissa parecia simples,
Permitir que os sites secundários importassem e apresentassem o feed principal de notícias da associação. Parecia simples, mas tecnicamente. Pois, tecnicamente, há um risco gigante de SEO, não há? Um risco enorme. Se o Google encontra o mesmo artigo de notícias exato em 3 domínios diferentes que pertencem à mesma entidade, isso não gera um problema grave de conteúdo publicado? Sem dúvida. A canibalização de palavras-chave é um problema clássico em estruturas multi-site que estão mal configuradas. Os domínios começam a lutar uns com os outros. Exatamente. Começam a competir entre si pelos mesmos lugares nos resultados de pesquisa e nenhum ganha tração verdadeira. E é aqui que a engenharia demonstra o seu valor. Através da implementação automatizada de Canonical Tags. Explica-nos um pouco como é que isso funciona na prática. O plugin desenvolvido não se limita a puxar o texto de um lado para o outro. Ele insere no código das páginas secundárias uma tag que é invisível para o utilizador, mas que é muito explícita para os robôs do Google. É como se fosse colocar uma placa a dizer ao algoritmo que podem indexar a página para os visitantes lerem. Sim, mas todo o crédito e relevância orgânica daquela notícia devem ser atribuídos em exclusivo ao site principal da AIDA. Maravilha. O motor de busca compreende imediatamente qual é a fonte original. E com isso, consolida a autoridade de domínio no site principal, em vez de a diluir de forma caótica pelos vários subdomínios. É um detalhe semântico no código, mas que protege de forma absoluta toda a estratégia orgânica da instituição. E já que falamos em proteger a autoridade orgânica, há outro ponto nos registros que mostra uma eficácia extrema. A forma como lidaram com os erros 404 durante a transição tecnológica. Ah, sim. Quem já acompanhou migrações de sites antigos sabe bem o pesadelo que é lidar com links quebrados. É um dos maiores receios em qualquer migração. Os registros da mfmd.pt indicam que, após a migração da AIDA, havia cerca de 970 URLs de documentos, PDFs e ficheiros legados que estavam a devolver erro. Quase 1000 ficheiros perdidos. Pois, e em vez de se ir ao ficheiro htaccess a um plugin de redirecionamentos fazer isto manualmente, linha a linha, O que seria um desperdício colossal de recursos e de paciência. construiu-se um mini plugin específico só para esta tarefa. Uma solução muito elegante, um script que mapeou os padrões das antigas localizações dos ficheiros e os redirecionou em massa para a nova estrutura de pastas. Isto é resolver um problema puramente logístico com código limpo e inteligente. E, mais uma vez, preserva-se o valor de SEO acumulado durante décadas. Se outros sites tinham links a apontar para esses documentos da AIDA e de repente encontram páginas de erro, a autoridade da instituição perante o Google cai a pique. Claro, o Google assume que a página já não é de confiança ou que está abandonada. A automação, neste caso, mais do que poupar tempo, é uma verdadeira ferramenta de retenção de tráfego e de autoridade. Avançando agora para o que me parece ser a componente mais focada em conversão direta de todo este projeto enorme. A modernização não se limitou apenas a arrumar a casa e a otimizar código. Não, incluiu a criação de um motor de leads muito ativo. Estou a falar do plugin de diagnóstico digital. Isto foge completamente ao conceito tradicional e passivo de ter apenas uma página de contactos com um formulário aborrecido. Se ligarmos isto a uma perspectiva mais ampla de estratégia digital, o desenvolvimento deste plugin entra claramente na esfera da inteligência de negócio. De que forma? O que a equipa desenhou foi uma ferramenta de auditoria interativa. Em vez de pedir aos empresários que preencham um formulário estático só para serem contactados no futuro, oferece-lhes valor imediato e tangível. E eles recebem algo em troca do seu tempo logo ali? Exato. O utilizador responde a um questionário dinâmico com 32 perguntas que foram meticulosamente calibradas para avaliar a maturidade digital da sua empresa. Ou seja, usam a interatividade para gerar pequenos microcompromissos. Em vez de assustar o utilizador com 32 campos de uma só vez, a interface guia-o passo a passo. Funciona de forma muito orgânica. E o mais interessante é a lógica condicional a funcionar por trás de tudo isto. O tal sistema de scoring automatizado em tempo real. Correto. Cada resposta dada pelo utilizador tem um peso específico e o algoritmo interno do plugin avalia a performance daquela empresa em particular à medida que as perguntas são respondidas. E no final do processo, para obter o resultado detalhado deste diagnóstico, o utilizador insere o seu e-mail. E o que acontece a seguir é duplamente eficaz para ambas as partes. O utilizador recebe um relatório personalizado e acionável. E a AIDA CCI recebe uma lead incrivelmente qualificada e já segmentada, com base nas exatas respostas dadas.
É a diferença colossal entre receber um e-mail a dizer apenas gostaria de mais informações. E receber uma ficha completa que diz que esta empresa de exportação não tem um CRM implementado e falha na segurança de dados. O fecho da conversão comercial ou a oferta de um serviço de apoio torna-se muito mais simples e direto. Muito mais. E há um detalhe técnico nesta ferramenta de diagnóstico que demonstra bem como se pode elevar a experiência do utilizador a outro patamar. Estás a referir-te à pesquisa por voz. Exatamente. A integração da pesquisa por voz através da implementação da Web Speech API. Que permite que os utilizadores possam simplesmente ditar as suas pesquisas e de forma bilíngue. O que nos leva a um tema que a engenharia deste projeto sublinha frequentemente nas notas: a conformidade com as normas WCAG de W3C. As famosas Web Content Accessibility Guidelines, que é um tema muitas vezes negligenciado ou visto apenas através do prisma da responsabilidade social. E sendo muito claro, garantir que o utilizador com limitações visuais ou motoras consegue navegar através de leitores de ecrã ou apenas usando o teclado é de facto uma obrigação ética. Seja de qualquer entidade pública ou privada. Claro. Mas os registros de engenharia apontam para um benefício colateral que é brutalmente pragmático para o negócio. A acessibilidade profunda é um dos fatores mais fortes de SEO técnico que existe atualmente. Porque, no fundo, o Googlebot, que é o robô que rastreia os sites todos os dias, também é essencialmente um leitor de ecrã avançado. Ele não tem olhos. Exato. Um robô não vê o design de um site. Ele lê a semântica do código HTML. E quando a equipa de desenvolvimento garante que o contraste das cores está otimizado, Que as hierarquias de cabeçalhos H1, H2 e H3 fazem sentido lógico. que todas as imagens têm atributos alt-descritivos e que os formulários têm rótulos codificados corretamente. O que estão a fazer, na realidade, é entregar aos algoritmos do Google uma planta estrutural absolutamente imaculada. Facilitam o trabalho da máquina. E os motores de busca recompensam estruturas limpas e acessíveis com uma indexação muito mais rápida e posições mais elevadas, porque têm a certeza absoluta de que qualquer utilizador, independentemente da sua condição ou do dispositivo que usa, terá uma excelente experiência na página. Então, o que é que isto tudo significa quando passamos da teoria do código para a realidade dura do balanço de uma empresa? É aí que vemos o impacto real. Vamos voltar aos números do caso de estudo, porque são o teste definitivo a esta abordagem de engenharia de que estivemos a falar. E os resultados da AIDA CCI falam por si. Os números não mentem. Crescimento de 162,75% em visualizações de página. Impressionante. Um salto de 403,61% no total de cliques orgânicos no site. Isso é quadruplicar o tráfego baseado em pesquisa. Os downloads de ficheiros informativos e documentos aumentaram 502,86%. O que prova que as pessoas agora encontram os recursos. E talvez a métrica de negócio mais vital de todas para quem nos ouve. O envio de formulários e a geração de leads ativas disparou 153,63%. Incrível. Como é que se justifica um aumento desta magnitude numa instituição com uma pegada no mercado tão longa e já tão estabelecida? Estes KPIs destroem completamente a ideia de que ter um site bonito é suficiente para vender ou gerar contactos. Caem por terra os templates básicos. O que estamos a observar nestes números é o resultado do fim da fricção. É a soma de todos os pequenos detalhes técnicos de que falamos até agora. Sem dúvida. O site carrega instantaneamente porque o tal bloat foi removido e as imagens estão todas no formato WebP. Não existem links quebrados a irritar os utilizadores graças à automação daqueles redirecionamentos em massa. Não há confusão de SEO nem canibalização porque as canonical tags estão no sítio certo e a dizer ao Google o que fazer. E a própria jornada do utilizador foi redesenhada para oferecer valor imediato, como vimos no plugin de diagnóstico de maturidade digital. E não nos podemos esquecer da escala do conteúdo otimizado. Os dados das fontes mencionam a otimização técnica de 299 notícias. E 60 projetos institucionais, mais a tradução integral de toda a infraestrutura para captar também tráfego internacional em inglês. Tudo isto perfeitamente alinhado. Repara, aumentar o tráfego em mais de 400% é notável por si só. Mas conseguir que os pedidos de contacto e os formulários cresçam 153% tem outro significado.
Significa que o tráfego gerado é altamente qualificado. A infraestrutura atrai as pessoas certas. O carregamento rápido retém essas pessoas na página. E depois as ferramentas interativas convertem essa visita numa ação concreta e de valor para o negócio. Em resumo, a engenharia de software transformou um repositório de informação que era puramente estático num canal de aquisição de negócio ativo e, acima de tudo, mensurável. No fundo, a principal lição que retiramos desta nossa análise profunda ao trabalho e às fontes da mfmd.pt é que o investimento digital exige hoje uma maturidade muito maior do que exigia há meia dúzia de anos. É um mercado muito mais impiedoso. Seja uma grande câmara de comércio institucional ou uma loja de e-commerce que está agora a começar, a sobrevivência e o crescimento orgânico dependem do que acontece lá atrás, no servidor, longe dos olhos do cliente. E longe dos templates pré-feitos. Código limpo, automação de processos internos para poupar horas de trabalho humano e infraestruturas desenhadas milimetricamente para o fluxo daquele negócio em particular não são luxos técnicos. São requisitos básicos. São os pré-requisitos fundamentais para competir no mercado digital de hoje. Quem não tiver isto, simplesmente não joga o mesmo jogo. E isto levanta uma questão importante que nos obriga a olhar não apenas para o presente da tecnologia, mas para o futuro imediato que já está a bater à porta. O que é que as notas dizem sobre isso? Nas notas de análise estratégica do projeto, fala-se sobre a transição inevitável para a Web 5.0. A era dos agentes inteligentes. Precisamente, estamos a entrar rapidamente numa fase em que a internet deixa de ser apenas uma rede de páginas feitas para serem lidas por humanos num ecrã. Os sites precisam de funcionar como nós de dados estruturados para dialogar diretamente com inteligências artificiais. E isso muda completamente as regras de todo o jogo orgânico. Tecnologias como o Google SGE, que cria respostas de IA logo ali nos resultados de pesquisa. Ou plataformas externas como o ChatGPT ou o Claude. Essas plataformas não navegam na internet à procura de designs bonitos ou de animações fluídas. Eles não querem saber das cores. Eles procuram dados formatados. E é aqui que conceitos técnicos como o Schema Markup ou os dados estruturados avançados entram em jogo de forma vital. Para quem não domina, o que é o Schema Markup ao certo? O Schema é, essencialmente, a linguagem de programação que permite a um website explicar o seu próprio conteúdo a uma máquina de forma inequívoca e limpa. É o que diz à IA o que as coisas realmente são. Sim, é o que diz à máquina. Esta sequência de números não é apenas texto aleatório, é o preço exato de um produto. Ou então, este bloco de texto não é um parágrafo normal, é a data e o local do próximo curso de formação da instituição. Dá um contexto semântico que o robô consegue processar numa fração de segundo. E quando uma infraestrutura WordPress é desenvolvida totalmente à medida, com base nestas práticas rigorosas de engenharia, como vimos no caso da AIDA, é possível embeber estes microdados diretamente no cerne do código. Algo que os templates genéricos bloqueados por excesso de código nunca vão conseguir fazer de forma limpa. Nunca. Estão demasiado ocupados a carregar scripts que ninguém usa. O que nos deixa com um pensamento final provocador para as pessoas que nos acompanham. E é um desafio sério para o mercado. Se a lógica comercial atual já penaliza de forma tão severa os sites lentos e dependentes de templates genéricos bloqueados por código desnecessário, como é que será o amanhã? Essa é a grande questão. Se o código do vosso projeto não for absolutamente limpo, semântico e estruturado hoje, como é que esse negócio espera sequer ser lido, compreendido e selecionado como a resposta certa pelos agentes de inteligência artificial que já começaram a tomar as decisões de pesquisa e de compra pelos utilizadores? A estética atrai o olhar humano, mas é a engenharia invisível que garante que a marca sequer aparece no radar da nova web. Fica o desafio para reflexão. A infraestrutura importa, e muito. Um abraço a todos e até à próxima análise profunda.